Olá, sejam bem-vindos à nossa 14ª edição e hoje está incrível com uma mulher poderosa. Ela é serva de Deus, casada, empresária, infoprodutora, palestrante, mentora e finalista da La Casa Digital 3. Seja muito bem-vinda, Janaína! Bem-vinda! Obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sei que vai ser um tempo aqui de muita transformação, né? Com certeza. Porque eu falo que quando mulheres posicionadas se reúnem... Ah, meu amigo, tem coisa boa aí, né? Verdade. Obrigada mesmo, gente. E conta um pouco pra gente da sua história, como que foi tudo isso, que você percorreu pra chegar na Janaína de hoje. Vamos lá. Quero muito conhecer a história de vocês também, começando por isso. Mas eu falo que se a gente deixar levar a vida, todo mundo tem uma história triste para contar. Uhum. Eu vim de uma família muito humilde, para falar a verdade, bem pobre, que no grego o significado de pobreza é improdutivo. E a gente fala que pobreza é só as condições financeiras, né? Sim. Mas não. E na época nós éramos produtivos e por isso que a nossa realidade mudou. Mas eu vim dessa realidade de humildade, de pobreza extrema. Trabalhava na lavoura com a minha família, com meu irmão, com meu pai. Meu pai, na época, trabalhava como se fosse de empregado, né? Daquela propriedade rural que era do avô dele, meu bisavô. E, aos poucos, ele foi comprando a parte de todo mundo. Com trabalho mesmo, com esforço. Uhum. E trabalhando dessa forma. Então, eu cresci, né? Dessa origem muito simples. Então, todos os meus valores, os meus princípios, vêm de uma educação conservadora. Então, isso faz parte do meu alicerce familiar. E desde nova, minha família não tem ninguém que é formado em faculdade, ninguém que tinha andado de avião até então. E eu sempre falei, mãe, um dia eu vou andar de avião. Eu não sei se vocês é dessa época, mas na minha época, toda tarde passava Lagoa Azul. Na televisão. Eu era criança. E mostrava aquela praia azul maravilhosa, o Richard, né? Naquela praia. E eu falava, mãe, um dia eu vou nessa praia. E, coincidentemente, essa praia é na Jamaica. Olha pra você ver o que é o poder da palavra e a força, né? Sim. Do pensamento. Eu passei a minha lua de mel nessa praia. Uau. Que legal! Desde os meus 12 anos de idade, eu tenho minha carteira registrada, né? Eu fui pelo CIE, na época, as empresas contratavam, então era estagiário, eu trabalhava numa fábrica de escada da cidade que era Borborema, interiorzinho de São Paulo. E aí, gente, foi só vitória, porque eu comecei no comercial desde cedo, com 16 anos eu fui bolsista, fiz faculdade de Direito, me formei com 21 anos. Uhum. Aí eu já comecei a me posicionar nas vendas, me tornei empreendedora, sempre tive essa mentalidade. Com 13 para 14 anos, na 8ª série, né? Acho que eu já tenho até 9º ano, né? Uhum. Eu fui viajar sozinha para Porto Seguro, né? Viajei minha primeira viagem de avião. E hoje estou aí, mentorando mulheres, sou infoprodutora. Trabalho na questão de gravar cursos online. Também fui a participante escolhida La Casa Digital, a primeira participante pelas regras, né, onde o Pablo falou que gerou valor, tudo de forma intencional. Eu falo que nós temos que ser intencionais e ser constantes, que daí os resultados começam a aparecer. É verdade. Né? Que incrível. Bom, né? Você sabe que tem uma coisa... Meu pai sempre falou assim, filha, estuda que uma caneta é mais leve que uma pá. E isso entrou no meu coração como uma flecha. Porque, é verdade, se a gente não estudar, eu não falo fazer faculdade, Sim. mas assim, a questão de se desenvolver, sabe? Se especializar em alguma coisa. Do aprimoramento constante, sempre a gente buscar nos conhecer. E eu falo que todo mundo tem um objetivo, uma meta e um sonho. É igual o Martin Luther King Jr., o sonho dele era que os negros andassem com os brancos e que eles fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E ele conseguiu com que isso acontecesse. Então, quem ganhou foi o outro, né? Sim. Ele não foi ele que ganhou com isso, só que ele precisava de recurso para que isso acontecesse. Então, hoje, meu sonho é que mulheres não passem pelo que eu passei, de uma família
né? A gente não escolhe a nossa família, óbvio. Mas, se assim, que tem esse pensamento de vencedora, essa mentalidade abundante, de buscar, de ir pra cima, de se transformar, não só pensando nas condições financeiras, mas essa mudança de dentro para fora. E que elas não passem mais o que eu passei lá atrás. Por isso que hoje eu trabalho nessa área. Que legal. Bom, E você tem irmãos, irmãs? tenho um irmão mais velho, né? Meus pais hoje moram no Mato Grosso. Eles venderam essa propriedade que a gente nasceu, moram no Mato Grosso. Fica lá. Meu pai ele é vereador em Borborema, na cidade, já faz... Ai, gente, nem sei quantos anos. Mas desde que eu me conheço por gente, acho que tem que fazer mais de 20 anos lá já, 25 anos que ele é vereador lá. E com relação a todo esse processo que você teve, uma pergunta que eu faço para você. Você, tudo bem, você já veio lá de uma família humilde, que não tinha muitas condições financeiras, mas tinha como produzir. Sim. E vocês foram crescendo. Você Sim. passou algum momento de crise na sua vida, nessa trajetória, ou você sempre só escalou o sucesso? Conta um pouquinho pra gente. Muito momento de crise. A vida é altos e baixos. O que a gente tem que entender é que a gente não pode ficar ali no baixo paralisado. Porque Verdade. aquela frase que os opostos se atraem é mentira. Você atrai seu semelhante. É verdade. E quando a gente tem essa consciência, a gente tem que saber que aquela fase ruim é só um momento ruim que Sim. você está vivendo. Então, eu já passei por quebra financeira. Por quê? Não tinha consciência, não tinha noção, né, do que estava fazendo. Então, eram escolhas erradas. Sim. Por isso que eu gosto muito de falar sobre a grande escolha, né? A grande vitória, justamente para que eu não volte mais do lugar que eu saí. Porque essa questão de falar assim, Janaína, você quer voltar para aquele lugar para você passar não. Justamente por isso que às vezes eu não aceito que me remete ao meu passado. Porque eu não me orgulho de algumas coisas, mas eu sei que foi necessário passar por aquilo para que hoje eu estivesse onde eu estou. E eu sei que isso não é nem a sombra do que há de vir. Porque eu tenho essa intencionalidade de falar assim, eu aprendi no erro, eu não permaneço mais errando naquele mesmo erro. Hoje eu erro em outras coisas. E a gente tem que ser humilde de falar assim, cara, eu errei nisso. Qual a forma que eu vou corrigir? O que eu aprendi hoje? O que isso vai mudar na minha vida? Né? O que eu ensinei de bom hoje para outra pessoa? O que eu acrescentei na vida de outra pessoa? Sim. Porque às vezes a gente quer se encher, só que a gente esquece do outro. Verdade. Só que na palavra de Deus diz o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Sim. Mas nesse negócio do outro é interessante porque, assim, nem sempre o outro, ele tá afim de ouvir, tá afim de mudar. Como que você trabalha essa questão, já que você lida com mulheres, de pegar, por exemplo, você vê, às vezes, a pessoa, ela tem tanto potencial, mas ela não tá disposta, ela quer ficar naquela zona de conforto ali. Boa pergunta. Essa questão de potencial, todo mundo tem. Mas quem que chegou em você já e falou assim, ó, Brasi, você é uma potência. Quem que chegou em você e falou, você é uma potência? Ninguém. Porque as pessoas, quando elas querem algo e elas estão dispostas a algo, elas buscam ajuda. Por exemplo, eu precisei chegar no fundo do poço em todas as áreas da minha vida. E isso começou no financeiro, porque é onde são as áreas mais afetadas. Depois foi pro meu relacionamento, meu casamento praticamente tinha acabado. Quando a minha babá, na época, mandou uma mensagem e falou assim, Jana, a Antonella fez cocô no piniquinho pela primeira vez. E eu não tava lá, a Antonella é minha filha. E eu não tava lá. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Porque eu trabalhava 10, 12, 14 horas, falava com 5, 10 clientes por dia, viajava que nem uma doideira, só que o resultado financeiro era excelente, só que chegava no final do mês, eu não sabia o que eu tinha feito com o dinheiro. Sim. Eu não tinha organização nenhuma com o controle financeiro. Ganhava um monte, mas assim, vivia muito bem, óbvio, mas eu não sabia para onde tinha sido aquele gasto. Sim. Por quê? Eu não vivia à base de princípios. E quando a gente reconhece que a gente precisa viver princípios, porque só assim as promessas de Deus vão ser cumpridas na nossa vida, a gente começa a colocar a mão na consciência. Verdade. Porque quantas pessoas... Você sabe que existe um estudo que diz que o índice, a taxa de suicídio é muito maior com quem tem condição financeira, com quem tem dinheiro, do que com quem não tem. E é fato, por quê? Porque o pobre, gente, ele tem que realmente correr para pagar um monte de coisa. Agora, às vezes a pessoa que ela tá já bem financeiramente, ela vai lá e fica com a cabeça vazia. E aquele ditado... Estagna, né? Que cabeça vazia é a oficina do diabo, é verdade. Né? Então, o que eu comecei a fazer? Voltando para a pergunta, né? Eu comecei a mostrar os meus resultados. Porque é difícil, eu não vou chegar
em você, é Jéssica, né? Falar, Jéssica, olha, eu quero te ajudar para que você saia do lugar. Você fala assim, oxe, mas que mulher invasiva, que menina doida. Sim. Mas um exemplo, se eu chegar em você, entendendo sobre pessoas, perfil comportamental, de forma intencional, falar, olha, Jéssica, a gente tem um ponto em comum. Eu vi que você é bem comunicativa, que você se posiciona. Eu também faço isso. Que tal, né, eu mostrar meus resultados para você? Eu quero conhecer da sua vida, quero conhecer seu resultado. Eu tentar mostrar algo para você que vai acrescentar. Sim. Aqui a gente escuta muito, né? A gente tem que ser interessante e largar de ser interesseiro. Às vezes não é nem a questão de ser interesseiro. É que às vezes a gente vê só oportunidade e não vê pessoas. Sim. E na nossa frente tem as pessoas. Então, eu comecei a olhar esse ponto, comecei a servir mais, e você sabe que isso é um acesso, até um acesso divino, que o servir te muda de fase pela questão só de você estar ali disponível. É verdade. E isso mudou totalmente a minha realidade, né? As pessoas começaram a me procurar, falaram, Jana, me ajuda nisso aqui. Que as pessoas elas não querem saber o que você tem. Ninguém quer saber o carro que você anda, a roupa que você veste, a casa que você mora. É o que você carrega. A pessoa quer saber o que você tem de bom para me dar. Sim. Mas é o seu coração. Uhum. Por isso que Deus fala, diante de todas as coisas, guarde o seu coração. Porque neles precedem, né? Dele precede. Então, quando a gente começa a entender toda essa questão, que é realmente o autoconhecimento, eu falo que as outras coisas vão sendo acrescentadas. É interessante o que você falou, porque você falou assim, quem falou que você... Falou ainda pra Pri, né? Que você vai ser uma potência. E eu lembrei da gente, porque a gente fica muito... A gente tem um grupo de mastermind, que as meninas já devem ter comentado. É muito... Vai dar certo, você vai estourar. Amiga, é só o começo. A gente fala muito pra Pri, né? Sim. Pri, você vai arrebentar, não sei o quê. Então, essa é a diferença de com quem você anda. Porque, realmente, a gente brasileiro não tem muito essa cultura do estímulo, né? Não. Os nossos pais não criaram a gente assim. Nossos pais, era cacetada se fazia errado e você não fez mais nada que obrigação se você fizesse certo. É verdade. Mas são crenças. Mas você Sim, sabe com certeza. que, infelizmente, dos nossos 0 aos 7 anos, nós temos só o lado emocional do cérebro desenvolvido, tanto o masculino quanto o feminino. Então, tudo que você ouviu dos seus principais cuidadores, até os 0 aos 7 anos, você só tem essa questão emocional. E aí? E tudo que ele falou pra você, um exemplo, a questão da comparação. Porque você é desobediente a seu irmão, o seu irmão é melhor que você. Você é burro, faz isso aqui, menino, cala a boca, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não sabe nada, sabe? Você só faz bagunça, você... Enfim. A gente cresceu ouvindo isso, a maioria de nós, né? Eu falo que essa questão, manda quem pode, quem tem, e obedece quem tem juízo. Eu, com meus 30 e poucos anos, 32, 33 anos, toda vez que eu era convidada para uma palestra, que eu era convidada para um podcast, que eu era convidada para dar um treinamento em empresas multinacionais, eu travava. Teve uma vez que eu saí correndo do palco, de medo, de vergonha. Por quê? Eu ainda tinha essa questão da crise, do merecimento. Sabe? Da crença limitante. Falar assim, não, mas eu não mereço estar ali. Quem sou eu? Sim. Sabe? Aí a gente escuta assim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas isso ainda assim é uma crença. Sim. Por quê? Não pode sair Uma das do maiores. rio fonte de água limpa e água suja. Sim. É verdade. É impossível. E quando você acredita, você tem fé, você acredita sem duvidar que aquilo já aconteceu, que aquilo já deu certo, independente do que você faça, as coisas vão acontecer. E, Janaína, quando que você percebeu que você era essa potência? Gente, não foi fácil, não. Né? Foi algo que foi construído. Foi de forma intencional. Mas eu percebi quando eu tinha acabado de me converter, isso foi em abril de 2022, foi a primeira vez que eu tive contato com uma igreja protestante, né? Eu falo protestante, gente, porque eu não quero colocar bandeira, eu não gosto de bandeira, que eu falo que Jesus, nós somos igreja, né? Sim. Eu sempre cresci num lar que tinha Deus, num lar conservador, num lar cristão, sou muito grata, né, à minha educação. Mas eu falo, a primeira vez que eu realmente acessei Jesus, esse contato né, com o Criador, foi nessa igreja. E a partir daí, por eu ter resultados muito grandes em vendas, né, na época, o líder lá, o bispo, né, o pastor, falou, Janaína, por que você não ajuda os líderes aqui desse lugar
a ganhar dinheiro, a empreender, porque eu vejo que as mulheres, elas vivem numa religiosidade e elas acreditam que elas não podem viajar, conquistar as coisas. A maioria, né? Aí eu falei, mas será? E eu, né, com aquela crença de não merecimento, eu falei, gente, mas eu vou falar o quê, né? Só que por conta do preconceito. Geralmente, homem, quando ele vai sentar para aprender com uma mulher, ele tem essa trava, sabe? De falar assim, você tá com aquela menina... Mas que acabou de conhecer Jesus, acabou de se converter. Jamais que eu vou conversar com essa menina. Quem é ela pra falar alguma coisa? Quem é ela? Nem conheceu. E aí, no começo, foi para começar com os voluntários, com os líderes. Só que isso virou uma transformação tão grande que não tinha mais espaço na turma. Era no instituto que tinha lá na cidade que eu morava. Não tinha mais espaço na turma. Depois começou, e os voluntários, começou a gente de fora. E foi assim... Foi uma transformação. Aí, quando você desenvolveu o seu potencial, como se vocês estivessem lá, todo mundo começou a colher os frutos. Então, foi grandes resultados. Aí, naquele momento, eu falei, peraí, realmente, eu tô dando de encontro com o meu propósito. Porque você sabe que as duas perguntas que são feitas qual é o meu propósito? E quando a gente entende que o propósito não é o destino final, e sim a direção, as coisas começam a mudar. Eu falei, nossa, uma luz acendeu aqui. Por quê? Não fui eu que busquei. As coisas começaram a aparecer. Mas olha que coincidência, né? Ou não. Eu estava pedindo a Deus, bem nessa transformação minha, acessando, né, conhecendo Jesus ali de uma forma mais íntima. Eu estava pedindo o campeonato, o primeiro lugar da multinacional que eu trabalhava. E aí, eu e meu marido, no mesmo dia, na mesma hora, nós somos descredenciados. E assim, foi um baque, porque imagina, você recebe X valores, você tem uma vida muito bem. 2 semanas antes, eu tinha sido reconhecida, tinha ganhado viagens internacionais, tinha feito uma festa pra mim no mesmo escritório que eu trabalhava. E aí, 1 semana depois, você simplesmente é como se jogado fosse um papel descartável, um lixo. Sim. E naquele momento eu falei, Deus, o que o Senhor tá querendo de mim? Porque, olha, eu te aceitei, sabe? Você é meu único Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu tô cumprindo o princípio, tô fazendo tudo certo. E agora, quando eu tenho você na minha vida, você faz isso comigo, eu te peço o campeonato, você me joga fora, sabe? Do lugar que eu amava, vivia, sabe? Meu coração tava naquele lugar, naquela empresa, com os meus clientes. Mas aí, depois de um tempo, eu fui entender que eu era muito maior que aquilo. Eu era muito maior que aquelas pessoas que me julgavam. Eu e minha família, né? Eu era muito maior. E aquilo precisou ser feito, porque o meu casamento foi restaurado. A minha maternidade com a minha filha foi restaurada. As pessoas começaram a nos procurar, né? Os meus clientes falaram, não, Janina, eu não comprei nome de empresa, não comprei placa, eu comprei seu atendimento. Tipo assim, então praticamente 90% dos meus clientes vieram comigo e são até hoje, porque eu falo que quando a gente conquista um cliente, a gente não é só um cliente, a gente conquista um amigo. Verdade. Tudo é venda. Tudo é venda. Então, hoje, as meninas que eu também servia, que eu trabalhei voluntário, eu ficava horas lá, trabalhando de forma gratuita naquele lugar, hoje são minhas alunas pagantes. Para você ver, né? Que realmente, quando você gera valor na vida do outro, né, as pessoas não querem saber, elas só querem caminhar com você, elas querem seu tempo, elas querem seu resultado, quer aprender com você. E é isso que eu fiz. Eu comecei a investir em mim, andar com outras pessoas também, com mulheres magníficas, investir também em conhecimento. 30% da minha renda era sagrado. Eu tirava para investir em conhecimento, para investir em experiência, para investir na minha libertação, que eu falo que a nossa liberdade, de fato, é quando a gente se conhece. Sim, quando a gente conhece as coisas. Verdade. E quando eu investi nisso, tudo mudou. Todos os resultados. Aí, a partir desse momento, eu comecei a despertar o potencial em outras mulheres. Então, eu vi não pelo que eu falo, mas pelo fruto que foi gerado ali naquele lugar. Uau, quanta coisa, hein, Jana? Gente, vocês já viram que esse episódio promete. Ela ainda nem começou a falar da La Casa Digital. Nossa. Então, se você ainda não nos segue no canal, já nos siga. Ativa o sininho das notificações e manda para os seus amigos. Porque, com certeza, a Jana vai ter insights incríveis para compartilhar. Vocês conseguiram pegar aqui um pouquinho, né? E aproveitando para falar dos nossos patrocinadores, o Vestindo Bebê, que é o maior outlet de bebês do Brasil. A Cristal Bela, que é fabricante de molduras, a rainha das molduras. E a FTP Contábil, para sua gestão e redução dos seus impostos. Que legal. E aí, Jana, conta pra gente como que foi a experiência do La Casa. Ai, foi incrível, foi transformador. Gente, eu confesso que foi assim, uma das experiências mais desafiadoras da minha vida. Que legal. Por quê?
Vocês conhecem o Pablo? Sim. Marçal? Sim. Gente, ele é aquilo ali mesmo. Só que você sabe que por trás das câmeras, quando a gente teve acesso, que a gente foi andar de helicóptero, né? Eu e a minha equipe, ele é muito mais calminho. Ele não é aquela coisa que ele mostra ser só nos vídeos. Óbvio que ele é acelerado, ele é aquilo ali que vocês estão vendo. Tá. Mas ele é mais calmo, ele é mais paciente. Então, quando eu tive acesso aos mentores que estavam lá, que eram incríveis. O meu mentor lá era o Adonis, o Marcos Fergutz, a Ana Lucchini. Depois chegou o Júnior, o Edu. Então, foi uma galera ali. E eu falo que dinheiro nenhum no mundo pagava o mastermind, a experiência que eu tive ali. E foi transformador de fato, porque assim, foi a fase mais difícil, mas também que eu mais me desafiei e mais me superei. Legal. Porque era puxado. E fala pra gente como você conseguiu ser uma das primeiras participantes a ser selecionada. Tá, eu fui a primeira participante a ser escolhida pelas regras. O Pablo e o Marcos Paulo soltou as vagas, se eu não me engano foi no dia 19 ou 20 de abril. E a partir acho que foi numa sexta-feira. No sábado, ele tinha gravado um vídeo e falou, se você quer ser uma participante, grava um vídeo de 1 minuto, por que você deve estar na Casa Digital? Só que eu sempre fui aquela pessoa de entregar mais. Sabe? Que na palavra de Deus diz que o que o servo inútil é aquele que só faz o que é pedido, né? Sim. Então, eu falei, não, eu não vou gravar um vídeo. Eu vou ter que gravar o vídeo, mais que um vídeo. E, assim, vou ter que chamar a atenção. Vou ter que gerar valor nesse homem. Sim. E o que eu comecei a fazer? Eu falei, Aí eu comecei a ver as hashtags, esperei acho que foi um dia mais ou menos, o vídeo que a galera tava postando. E sempre aquele mesmo vídeo, sabe? Meu nome é Janaína, eu mereço estar na Casa Digital porque o Pablo me desbloqueou, ele salvou minha vida, minha autoestima, minha família, enfim. Sabe o mais do mesmo? Sim. Aí eu falei, não, eu vou fazer algo muito criativo. O que eu fiz? Eu falei com o meu mentor, o Thiago, ele falou assim, Jana, pedi ajuda dele, ele falou assim, não, vamos fazer a história de um tribunal. Aí a gente fez todo um roteiro, toda a narrativa, criamos vários personagens, e aí eu gravei o vídeo e foi incrível, parecia que a gente estava num tribunal. E a sentença, no dia, o Pablo foi absolvido desse vídeo, e a sentença era que ele só seria absolvido se ele me levasse para La Casa Digital. Só que eu falei, não, isso não é suficiente, eu preciso de mais criatividade. E qual que é o ponto que eu tenho em comum com o Pablo, conhecendo a biografia dele? Ele é um menino que a esposa dele, é um menino que cresceu numa cidade roceira, que é Goiânia, né? Então, eu acho que ele morava numa cidade vizinha de Goiânia, que é interior também. Ele é um menino do sítio. Então, a gente tinha essa questão. E toda vez que eles vão na pescaria, eu vejo que eles tocam moda de viola, eles ouvem, eles cantam. Eu falei, então tá. Então, a gente tem alguma coisa em comum, um ponto positivo, que eu sempre procuro ver os pontos positivos em comum com as pessoas que eu quero conectar. Sim. Falei, então tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao meu pai pra ele gravar um vídeo, porque meu pai, ele é, tadinho, ele é muito simples, ele é uma bênção. E ele ama moda de viola, pra ele me colocar numa casa digital. Aí meu pai foi lá, Pablo Marçal, leva minha filha lá casa digital. Foi muito fofo. Você viu? Você chegou... Não, foi muito fofo. E é, tipo assim, aquilo ali mesmo. E assim, meu pai tava em cima do trator, trabalhando, não foi combinado, não foi nada. E a gente sabe quando é genuíno. Sim. Que a gente tem que ser um criativo, mas um criativo genuíno. Sim. Né? E aí, peguei e postei esse também. Aí, não bastando, eu falei, não, mas é pouco. O que eu fiz? Eu criei um movimento. Aí, eu comecei a fazer vídeos com a faxineira do prédio, com o pessoal que eu encontrava na rua. Eu pegava o Uber, falava com o Uber, fala pro Pablo Digital o Pablo levar pra casa digital, faz um vídeo aqui e tal. Não, tá bom, leva ela pra lá casa. E eu comecei a marcar todo mundo. Por quê? O Pablo, ele não gosta dessa questão do povo ficar enchendo o saco. Isso era algo que ele sempre fala. Porque gere valor. E eu sempre soube, né? Sempre é uma expressão, mas que eu tenho que roer o toco antes de chegar no toco. Sim. Né? A gente tem que primeiro ir em volta. Eu comecei a marcar a equipe toda. Todo mundo, né, que andava com ele ali. E aí a galera começou a ver o meu story. Começou a ver tudo que eu fazia. E eu comecei a marcar. Quando eu fui ver, gente, o Pablo e a Carol estavam visualizando os meus stories. Tudo. Que estratégia incrível. Aí eu postei o vídeo do meu pai e na hora o Pablo foi e comentou na foto. O seu pedido já está sendo... Oi, senhor, o seu pedido já está sendo analisado. Depois vocês vê lá no Instagram, né? Eu falei, gente, é pouco. Aí eu vi que eles têm cachorrinho, né? Falei, gente, eu vi que eles têm aquele bulldoguinho francês, cachorrinho. E eu também tenho cachorrinho comum com ele. Eu falei, você quer saber?
E você sabe que ele tá numa fase de Ultraman, de Iron Man, dessa fase Sim. de física dele, de... Eu falei, já sei. Tem um esporte que eu vi eles comentando, eu não sei se foi o Nézio, os meninos lá, daquele parkour. Que é um esporte que você escala. Eu falei, bom, daqui um dia eles vão estar nisso. Falei, não, eu vou criar isso aí. Comecei a falar, Pablo. E eu mudei a voz, como se fosse o meu cachorro, que ele tem igual, falando do esporte. E eu fiz, tipo, uma piadinha. Peguei várias partes dele, onde ele tá rindo, onde ele tá bravo. Tipo, como? Tarará, tarará, tarará. E fiz outro vídeo totalmente criativo, puxando pra esse lado. E falei, ó... Então, quando é que vai sair o resultado lá, Cagital? Leva a minha mãe humana, ela quer muito estar lá com vocês. Que legal. Sabe? Mas eu mudei totalmente a voz do cachorro, como se fosse um bulldoguinho falando mesmo. Sabe aquela voz igual do como aquele cachorrinho que vai... Acho que é engraçado. É, o rabugento. E isso ficou igualzinho, porque ele é todo com aquela cara fechada, amassada, né? E ficou igualzinho. Gente, isso foi no dia 21, já tinha feito assim, sei lá, uns 30 stories, marcando todo mundo. Eu já tinha feito 3 vídeos extremamente... Um foi emocional, que foi o do meu pai, com a modinha de viola. O outro foi o criativo, que foi o do tribunal, dando a sentença. E o outro foi que gerou aquela emoção do cachorro. Olha que incrível, não? Olha só. Todo mundo olha e acha que ela foi escolhida pelo vídeo do tribunal. Sim. Mas olha quantas coisas foram criadas, quantas estratégias. Sim. Eu criei um movimento. Né? Não foi só o vídeo postado. Eu criei um movimento nos stories, eu fiz destaque, eu postei os vídeos que estavam dentro da regra. É importante porque as pessoas acham que é fácil. Não. Ela conhece alguém viu. Não. Olha só. Imagina, não conhecia ninguém. Gente, eu tinha ido uma única vez na plataforma internacional. E vou falar aqui em público, coisa que eu nunca tinha falado. Eu nunca tinha comprado nenhum acesso de nenhum curso do Pablo. Olha. Tudo que eu sabia e consumia dele era 100% gratuito. Eu era do 459, eu assistia as lives, nunca tinha comprado. Nada. E eu falo assim, mas você sempre tava ali. Não. Tinha ido só naquela palestra que foi por causa da Carol ainda, que acho que eles fizeram. E a Favela, não tem muito tempo não, tem uns 4, 5 meses que a Carol foi a única vez que eu tinha entrado na plataforma. Então, porque você tá ali... Não tinha nada a ver. Sabe? Foi uma questão totalmente intencional. Mas olha que incrível essa história que eu vou contar pra vocês. Não sei se eu já tinha falado antes pra alguém, mas eu tenho um caderno dos sonhos. Que eu escrevo lá todos os meus objetivos. E um deles era me conectar com o Pablo, que a minha filha estudasse, estar naquele ambiente, mas eu não queria ser aquelas pessoas que entrassem pela porta de trás. Eu sempre tive o desejo de entrar pela porta da frente, de caminhar com a equipe, de estar com ele, de gerar valor, que ele me conhecesse não como uma desesperada, mas como alguém relevante ali. E olha, você vê que coisa. A primeira vez que eu tive contato direto com o Pablo, eu andei no helicóptero com ele. Uau! Eu falo assim, mas por quê? É o pensamento. Sim. Deus conhece os desejos do seu coração. Verdade. E quando ele me ligou, foi eu... Ó, isso não é mentira, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Opa. Aqui no meu... Na tela do meu celular, tem um mapa dos sonhos. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Calma aí, tem 1 milhão de coisas pra tirar. Tá acabando. O último. Ó, aqui tem um mapa dos sonhos. Que eu sempre coloco, porque eu vejo todo ano eu mudo. E olha aqui nesse cantinho, bem aqui embaixo. Tem uma foto do Pablo e do Marcos Paulo. Sim. E quem me ligou? O Marcos Paulo. Os dois. Os dois ligaram junto. Eu nunca tive acesso a nenhuma conversa nenhuma com eles. Por quê? É o que você deseja. Você atrai aquilo que você deseja. E o que você entende? Estratégia, criatividade? O que você define isso para as pessoas? O que te levou nisso? É uma junção de coisas. Até o Matheus, que é o CEO lá, o CFO da plataforma, fez um vídeo falando de mim, que a minha estratégia foi formidável. Ele falou assim, Janina, você usou a técnica do pente. Eu falei, mas que técnica do pente? Que eu nem sei o que é isso. Aí ele começou a rir, né? Aí ele falou assim, não, mas foi sem querer. Por quê? Foi posicionamento, foi quebrar as objetos... Como que era? Posicionamento, estratégia... Eu não lembro, mas é alguma coisa de pente. Alguma coisa, né? Que tipo completa. Assim. E aí, o que eu usei? Primeiro passo. Eu falo que
Tudo vem mesmo da palavra de Deus. Então, eu sei que eu tinha que entregar mais. Eu sempre Sim. fui uma pessoa de tudo que eu faço, eu sempre, além de entregar mais, tudo eu faço com muita excelência. Uhum. Porque eu não quero que as pessoas conhecem a Janaína ou falar da Janaína Gervásio. Não, muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas sejam transformadas através da minha vida. Pelo que as pessoas veem de bom em mim. Que elas enxergam, de fato, Cristo em mim. Não a Janaína. Para mim, eu não quero fama, eu não quero nada que vá elevar meu nome. Mas muito pelo contrário. E quando eu tive esse entendimento, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, agora eu vou usar a questão estratégica. Então, eu fiz criatividade, eu usei impacto emocional. Por quê? Foi a questão de ter pontos em comum, gerar valor nos pontos em comum. Eu usei também a quebra de objeções com ele, de falar assim, então não existe objeção nenhuma, tá tudo resolvido aqui, né? O posicionamento, óbvio, que eu me posicionei de forma diferente, porque as pessoas faziam tudo igual. Sim. Então, eu me posicionei no movimento. Eu coloquei pessoas, eu coloquei meu marido, eu coloquei meu pai, eu coloquei minha mãe, eu coloquei meus amigos, eu coloquei o porteiro, eu coloquei o faxineiro, eu coloquei todo mundo. Algo que ninguém fez. E óbvio, a Extremamente inteligência. criativo. A inteligência, porque as pessoas, eu falo que todo mundo, quando a gente vai comprar algo, qualquer coisa que você vai comprar, qualquer coisa que você vai fazer, todo mundo, né? Aqui a gente tem um código reptiliano aqui atrás, que diz que todo mundo tem aquela sensação, o desejo de tomar uma ação, uma atitude inteligente. E foi isso que eu gerei neles. Não, a gente tem que levar essa menina, porque ela tá fazendo o que ninguém fez. Então, foi mais ou menos essa estratégia que eu usei. E tudo que a gente vai comprar, que a gente vai acessar, seja um curso, um livro, um telefone, o que você usa naquele momento? O seu código reptiliano. Fala assim, não, mas eu estou tomando uma boa decisão, eu tô fazendo algo que está sendo inteligente da minha parte. E eu fiz isso com eles. Eu meio que fiz o jogo dele contra ele mesmo, sabe? Boa Parabéns. aluna. Que Muito legal. legal. E, assim, você falou de relacionamento. Falou da sua mudança e falou de mudança de relacionamento. Você que é essa mulher, a gente percebe até na forma de falar, acelerada. né? Acelerataça. O que você pode compartilhar? Porque nós somos mulheres aqui, nós somos mulheres, assim, com um perfil bem parecido, fazedoras, que vai pra cima e tal. O que você pode compartilhar de dicas, assim, que no seu dia a dia você teve que abrir mão, Renunciar. Exatamente, para poder ter essa mudança e fazer com que as coisas fluíssem mais na sua vida? Tá. Como esposa, como mãe. Vou falar na questão de relacionamento como esposa agora. Tá. Tá? Depois a gente entra na maternidade. Primeiro passo. Ai, meu marido me deixa pra jogar bola. Ai, meu marido não é meu parceiro. Eu sempre escuto reclamações assim das minhas alunas. Aí eu falo assim, lindona, no dia que você foi casar, quem colocou uma arma na tua cabeça e falou assim, ó, casa com esse desgraçado aqui? Ninguém, você não escolheu casar. Aham. Então tá. Então, é o que você merece. Ponto. Geralmente, se a gente não investe, se a gente não recruta bem, Sim. nós temos que investir em treinamento. Sim. Verdade. Então, por exemplo, eu recrutei muito mal o meu marido. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que treinar. Sim. Porque quando eu fui ver, eu tava vivendo realmente uma maldição hereditária ali. Porque eu me dei conta que eu casei com meu pai. Naquele momento. Só que o que eu ia fazer? Se eu terminasse com ele, eu ia... Beleza, conhecer outra pessoa, viver uma vida. Não tô amenizando os erros dele, o que ele faz, o que ele deixa de Sim, fazer. O problema é que é dele. Ele vai se virar com Deus sobre as atitudes dele. Mas eu falei, cara, eu vou viver esse ciclo até quando? Porque todas as pessoas que eu conhecia eram exatamente como mesma meu coisa. pai e meu marido. Só mudava o RG. RG, o endereço e a forma física ali. Nenhuma magrita, mais gordinha. Então, assim, aí quando eu fui entender que o problema... Eu tive a autorresponsabilidade. Eu falei assim, não, o problema tá comigo. Eu preciso resolver esse B.O. Porque senão todo mundo que eu me aproximar vai ser exatamente como meu pai. É verdade. Porque meu pai ele era um excelente pai. Mas como marido, não. Entendeu? Eu vi meu pai, ele tem uma forma de falar muito bruta. Ele é grosseiro às vezes. Entendeu? Ele já fez as coisas dele lá, que também não me vem ao caso. Sim. Mas assim, são coisas que eu falei pra minha vida. Nunca que eu vou casar, nunca que eu vou ter filho, nunca vou ter nada. Mas tudo que a boca fala, paga. Porém, o que aconteceu? Quando eu entendi ali no meu relacionamento
que eu tinha recrutado mal, eu falei, agora eu vou ter que ver o que eu errei. Sim. E eu comecei uma transformação, assim, em todas as áreas. Principalmente na espiritual. Porque eu comecei a me identificar com o meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, pelos erros dele, para entender o porquê que eu estava vivendo essa maldição hereditária. Porque as pessoas falam, mas isso não existe. Você não tem um DNA genético? Sim. Na tua cabeça, da onde que você acredita que você não tem um DNA espiritual? Se você é semelhante fisicamente com teus parentes, você não vai ter um DNA espiritual, puxar a característica, o jeito. Isso é muito real. Sim. E quando as pessoas conseguem entender que a vida espiritual é muito mais real do que o próprio natural, as coisas mudam. E aí, eu comecei a treinar meu marido. E não é um treinar, gente. Ai, vamos que você tem que vamos treinar. Não. Vamos correr hoje. Eu entendi que eu... Porque assim, qual que é a linguagem de amor do meu marido? É toque. E a minha é serviço. Então, quando eu me especializei dentro da mentalidade vencedora, do meu método, gente, dia 17/8 tem a imersão, hein? Uau, conta Vocês já pra são gente. minhas convidadas, tá? Ah, legal. Tá, lá a gente vai aprender tudo. Vai ser aonde? Vai ser lá em Alphaville. Alphaville. Vai ser no... Avenida Juruá, e agora eu esqueci o número, mas é isso aí. Né? Então, assim, que parte que eu parei, gente? Do método, que você desenvolveu o método. Eu desenvolvi o método, eu entendi que ali eu tinha que trabalhar essa questão do relacionamento com meu marido. Por quê? O que eu comecei a entender no meu marido? Que a linguagem do amor dele era o toque, e o meu era o serviço. E aí, naquele momento, eu falei assim... Eu preciso aprender a falar com ele através de perfil comportamental. E eu me tornei especialista por conta das vendas em perfil comportamental. E aí, nessa questão de eu abordar o cliente ou o meu próprio marido da forma que ele queria ser abordado e não da forma que eu gostaria que falasse comigo. Sim. As coisas começaram a mudar, porque eu comecei a potencializar nele o que ele tinha de bom. Mas é onde que você viu isso? Porque, assim, você sempre foi especialista... Cada dia você se tornou especialista em vendas. Sim. Porque é muito fácil a gente fazer isso com de fora e de dentro é mais difícil, Sim, né? mais resistência. Quando que você virou... Aonde que você entendeu... E você falou assim, não, pera, eu tenho que tratar o meu marido da mesma forma que eu trato o cliente. Por quê? O nosso mal é achar que as áreas da nossa vida são separadas. Que a gente tem que colocar numa caixinha profissional, deixar na porta de casa, entrar em casa e ser esposa. Isso é legal, mas não existe de verdade. Então, essa questão assim, olha, você, Janaína, você tem que ser uma mulher muito feminina, você tem que ser a dona do lar, você tem que cuidar da sua filha, você tem que malhar, você tem que dormir 8 horas por dia, você tem que dar janta pro seu esposo, colocar comida. Cara, para de viver essa mentira. Se a sua mentora, essas pessoas falam isso pra você, você tá caindo num mundo de ilusão que não existe. E eu sou muito real, em todas as áreas. Essa questão da roda da vida, por que hoje os nossos filhos, em algumas áreas, são totalmente medianos? Por que hoje foi criada a pior geração que já existiu? Porque as pessoas começaram a fazer o seguinte, por exemplo, você tem filho? Não. Aqui vocês têm, né? Sim. Um exemplo. Seu filho vai na escola, ela vai muito bem de matemática, porém ela vai mal em português. O que você faz? Você vai lá e potencializa o que ela foi mal. Foi mal. E ela acaba esquecendo de estudar para português, o que ela era muito boa. Sim. Tem uma habilidade, chama... Não é skill. Análise SWOT. Que você potencializa as coisas boas e você meio que inferioriza o que você não é bom e deixa aquilo ali de lado. Se a gente fizesse isso com os nossos filhos na escola, de falar assim, filho, você foi mal em matemática, então vamos aqui estudar matemática, mas vamos melhorar no português ainda mais? Não, só que a gente esquece. A gente só potencializa o que tem de ruim. E automaticamente todos vão virando medianos. Verdade. Porque daí você tira 6 em português, 6 em matemática, 6 em história, 6 em geografia. Sim. Porque você não potencializou aquela habilidade que aquele ser humano, seu filho, o seu marido natural. tem, que é natural. Que é algo que já é um dom dele, já é um dom daquela pessoa. Mas não, a gente só potencializa o que tem de ruim. E aí acaba a pessoa virando pessoas medianas. É igual a roda da vida. Porque a roda só gira se Tem tudo que girar. estiver em equilíbrio. Se você tem que colocar energia numa área, que nem agora, eu tô colocando energia na minha área profissional. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, só esse mês, o que eu vou gastar em tráfego pago, em equipe e tal, vai passar 10 mil reais. Janina, você tem esse dinheiro? Não, mas eu tô dando o pé e Deus vai colocar, eu tô dando passo e Deus vai colocar o chão para fazer isso. Porque eu tenho minhas outras coisas dentro da minha empresa para fazer. Sim. Só que quando a gente entende
né? Que um exemplo, eu tô potencializando essa área, que hoje é a minha área profissional, as minhas outras áreas não vai rodar 100%. Eu não vou conseguir ter equilíbrio. É impossível. A gente tem que parar de romantizar o que não é romântico. A gente tem que parar de espiritualizar o que não é espiritual. A gente tem que parar de jogar nas costas de Deus o que não é culpa de Deus e nem do diabo. Que é o que todo mundo faz. Sim. Então, eu entendi que nessa fase, que, por exemplo, nessa fase eu tive que deixar de ir em restaurantes que eu gosto muito, eu tive que deixar de fazer as minhas viagens de final de semana, que me alegrava, entendeu? De fazer as coisas que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu tô focada nesse propósito agora, que é desenvolver o lado profissional e levar a minha mensagem que eu carrego para mais pessoas. Sim. Para que essas pessoas também levem para mais pessoas e por aí vai. É incrível. Né? Que eu fiquei praticamente 1 ano desenvolvendo um método. Que é o que deu resultado, que deu frutos. E quando eu entendi que eu precisava, nesse momento, potencializar isso, as coisas começaram a mudar. E essa questão de potencializar o meu marido, foi isso. Eu parei de ver o lado ruim. Gente, eu devia ter trazido. A próxima vez eu vou trazer, já vai ter uma próxima. Nem se for da aniversário. O que eu tenho que fazer? Eu vou mostrar as cartas. E assim, eu tava separada. Acho que a gente ficou uma semana separada. Eu vou mostrar, deve ter umas 2 cartas. Deu falando que o meu marido era o cara mais comprometido que existia. Que ele era reconhecido. Que ele era o cara mais fiel. Que ele me honrava. Que ele era... Tava acontecendo isso na vida real? Não. Só que a gente tem que saber, entender que o mundo que a gente imagina, que a gente idealiza, é diferente. É que assim, não tem essa dimensão. O nosso cérebro, ele não dimensiona, ele não define o que é real do que é imaginação. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Sim. Então, quando a gente começa a trazer isso para nossa vida, as coisas vão acontecer. E é de uma maneira assim, ó, é num piscar de olhos, gente. É num piscar de dedos que acontece. Só que você tem que acreditar. Sim. Quando a gente para analisar, ai, Janaína, mas você é uma mulher de fé, beleza, tá? Mas o que é a fé? A fé é uma tremenda irresponsabilidade. Porque se acreditar que já aconteceu aquilo que ainda não aconteceu, é irresponsável. Coisa de louco. Você entendeu? Você não pode assim, ai, nossa, eu vou voar aqui e vou sair e vou pular do prédio. Não, não é esse tipo de coisa. Sim. É igual Pedro andar sobre as águas, né? Então, e por que Pedro distraiu? Porque ele olhou pro lado. Porque ele ouviu as outras vozes. Sim. Senão ele tinha ido. É verdade. Entendeu? Então, é exatamente isso. Imagina só, se a gente tiver uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda... Gente, um grão de mostarda é uma das menores sementes do mundo. Sim. Move uma montanha. Né? E eu acredito de fato nisso. Que foi o que mudou minha vida. Foi o que trouxe resultado. Só que assim, uma fé sem ação é uma fé morta. Só que a gente parar para analisar. Insatisfação, oração, satisfação... Como que é, gente? Todas as palavras que têm ação, né? Transformação, superação. Vem da onde? Da ação. Sim. Se você não tiver ação, você não vai viver nada. Não vai acontecer. Verdade. Você precisa de ação. Você precisa colocar em prática aquilo que você sabe. E quando vocês mudaram essa forma, ou até mesmo você primeiro, começou a surtir efeito no seu relacionamento, no seu casamento? Nossa! Tomei uma água aqui, gente. Começou a mudar, assim, da água pro vinho. Mas tudo. Tá. A minha forma de comunicar com ele. Só que assim, a gente não pode ser boazinha. Eu falo, a gente tem que ser brava mesmo e cuidar do que é nosso. Que nem, por exemplo, eu não deixo o Gustavo ficar dando carona pra mulher. Eu não deixo ele ter amizade com mulher. Assim, Sim. vai ficar... Ai, vamos lá. Não. Se eu souber, ele tá no óleo. Entendeu? Ele se considera um cara quase capado, né? Naquele momento. Por quê? Porque, gente, são coisas que não pode misturar. Sim. E nem nós, a gente também não tem que ter amizade com homem solteiro, homem casado. Por quê? A gente é carnal. E se tem uma coisa que sempre vence, você pode estar em Deus, você pode cumprir princípios, você pode fazer tudo isso. Mas o ambiente, ele sempre vence. Sim. Ele sempre vai vencer. Porque qual que é a maior energia do mundo? A energia sexual. Nós fomos feitos através do quê? Do sexo. E não adianta, nós somos carnais. Se a gente ficar o dia inteiro andando cá, quantas secretárias que se tornaram esposas? É um índice tremendo que isso acontece. Verdade. Quantas? Por quê? Não é, porque ele ama. Não, gente, amor não existe, não. Isso aí é uma escolha. A gente decide amar. A gente escolhe amar. A paixão, ela é química. Ela dura até no máximo 24 meses. Isso é comprovado. Depois desse período, você decide, você escolhe. Você faz uma grande escolha na tua vida de estar com aquela pessoa. De fazer com que dá certo.
Porque a gente não pode trocar de marido, de relacionamento, como a gente troca de roupa. Sim. Entendeu? Então, quando você decidiu escolher estar ali naquele lugar com aquela pessoa, você vai decidir ser um companheiro, você vai decidir amar. Ai, não, amor da vida é um só. Larga de ser iludido, larga a mão de ser tonto, trouxa. Né? Isso aí é bobeira. Você escolhe estar ali com aquela pessoa, você escolhe fazer dar certo. E assim é com tudo na vida. Tem fases que a gente não vai escolher o nosso primeiro emprego, a gente não vai escolher nosso trabalho, a gente não vai escolher nosso cliente. Hoje, eu tô numa fase, graças a Deus, de ter que escolher os meus clientes. Porque tem clientes meus que eu falo, tchau, vai com Deus. Sim. Sabe? Não quero estar mais perto de você, não. E quando eu entendi que eu preciso amar todas as pessoas, que eu sou irmã em Cristo, daquelas pessoas, mas que eu não preciso gostar, cara, foi um fardo, foi um peso que eu tirei das minhas costas, que aquilo, assim, me curou em todas as áreas da minha vida. Porque eu achava que, não, mas eu tô desonrando. Ai, não, eu tô deixando essa pessoa... Não. Vai com Deus. Aqui tem pessoas que vai estar na tua vida que vai ser para aquele momento, para aquela fase, para aquele dia. Sim, E tem pessoas que não. E quando a gente tem essa clareza de saber quem é você, na sua mais profunda essência, quando tá você ali sozinha, né? Principalmente quando você estiver no banheiro ali, né? Você ali fazendo todas as coisas mais feias que todo mundo faz, né? Cuidando da sua higiene pessoal, das coisas. Você sabe quem é você ali, Sim. né? Onde você tá. Não, mas não no momento, no local físico aqui, mas qual o momento da vida você se encontra. Sim. E para onde, de fato, você quer ir, onde você quer chegar, né? Qual o desejo que queima no seu coração, o que te alegra, o que alegra seu coração. Ah, se você não sabe, aquela frase clichê, né, que qualquer caminho serve, é verdade. Porque aquilo ali, qualquer caminho vai servir na tua vida, se você não sabe o que você quer. Sim. Hoje, Anaína, falando assim, hoje muitas pessoas, muitos casais são divorciados. E existem muitos relacionamentos que agora é assim, se não der certo, separa. E a gente sabe que isso é uma realidade no nosso país. E o que você poderia falar? Porque muitas vezes a mulher, ela fica ali, ela segura, ela vai até ela não aguentar mais. E o que você poderia falar para essas mulheres que querem manter os seus relacionamentos, mas às vezes não têm condições financeiras para poder investir numa mentoria, em algum curso que ela vai trabalhar o desenvolvimento pessoal? O que você pode falar de coisas práticas para essas mulheres que às vezes não têm muitos acessos, mas a gente sabe que a internet está aí, hoje em dia tem bastante conteúdo relevante que a gente pode ter acesso gratuito. Mas o que você poderia, com base na sua experiência, na sua vivência, que você poderia deixar de recado para essas mulheres que querem manter os seus relacionamentos, ou muitas vezes até chegaram a se divorciar, mas assim, com aquela sensação de, cara, eu queria tanto que desse certo, mas assim, eu não sei nem por onde começar. O que você poderia falar para essa galera? Tem uma passagem em Coríntios que diz que o amor, ele tudo sofre, tudo suporta. Sim. Tudo... Você sabe essa passagem. Só que lá, as pessoas falam assim, não, mas então eu tenho que sofrer e suportar tudo. Só que lá não tá dizendo que o amor tudo suporta traição, agressão, aquela questão da manipulação. Não é nesse sentido. Deus criou a mulher para que andasse do lado, e não na frente nem atrás, e nem um homem para que andasse na frente nem atrás. Quando ele diz pra gente, né, lá em Gênesis 1:26, é pra gente governar sobre todas as coisas, e não sobre as pessoas. As coisas que eu falo sobre os peixes da água, as plantas da terra e os bichos, né, do céu, as aves do céu, e não sobre pessoas. Só que isso se inverteu muito. A questão de ter muito conteúdo relevante, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim. A única coisa que ninguém leva de você é o seu conhecimento. E realmente tem muito mesmo conhecimento relevante, gratuito na internet. Mas a pessoa, qual prisão que ela quer estar? É aquilo que a gente falou no início aqui. Ela quer realmente mudar? Ela quer se desenvolver? Hoje eu estou tratando com uma amiga que vai se tornar minha aluna. Ela era garota de programa em Barcelona. E ela passou por muitas coisas ruins na vida dela. E ela falou algo que tocou meu coração. Que ela falou assim, Jana, eu fui muito maltratada durante esse tempo. Porque eu tive que criar os meus filhos. Hoje eu não aceito mais ser maltratada. Por quê? Foi uma vida de muito sofrimento. Mas ela escolheu sair daquela vida.
Ela escolheu largar aquilo lá. Então, essas mulheres que elas vivem uma prisão, mesmo ali do lado de um homem, que não é para ser o homem dela, né? Que às vezes não está sendo provedor, tem outras mulheres, apronta. Ela tem que entender que aquilo ali é uma escolha dela. E quando eu falo que ninguém não tem nada mais e nada menos que merece, é baseado nisso. Porque se essa mulher, ela está escolhendo estar ali, ela tem que entender que ela precisa de ajuda. Ela foi buscar ajuda. Tem uma pessoa que eu convivo, não vou citar não, mas eu convivo, que o marido é um agressivo, ele machuca ela psicologicamente, já agrediu ela, já fez várias coisas, ela já saiu de casa, já tentou separar, já tentou fazer de tudo. E ainda assim ela vai lá e volta, porque ela tá presa emocionalmente nessa pessoa. Mas até quando? Ela vai esperar chegar o quê? A morte? Vai isso acontecer? Vai esperar chegar ele matar uma filha? Um filho? Para isso acontecer? Então as pessoas, elas escolhem. Aquilo que a gente fala da pessoa querer, parte dela também. Hoje a lei tá aí para todo mundo. Só que gente, eu já trabalhei, acho que foi 2, 3 anos em delegacia, quando eu era mais jovem. Quantas mulheres que eram agredidas que ia lá, resolvia, passava 3 dias. Até o próprio delegado, gente, chegava até a ser engraçado. Ih, fica tranquilo, daqui a pouco ela vem, ela retira a queixa. Chega com facada no braço. Ela vem e retira a queixa. Então, assim, a prisão, ela não é só você estar atrás de algumas grades. A prisão, ela é emocional. Sim. E tem um livro do Dr. Augusto Cury, que ele fala sobre que a nossa saúde emocional, ela é a mais importante de todas. Você sabe que no primeiro mandamento do meu método, eu falo muito sobre isso. Porque a gente tem 5 segundos, gente, para impugnar, para repreender o pensamento negativo. Imagina só, 1, 2, 3, 4, 5. Muito rápido. Se você não impugnou, você não repreendeu, isso se tornou um sentimento. Sim. Esse sentimento gerou uma emoção. E essa emoção vai gerar uma ação. A maioria dos crimes passionais, que hoje, praticamente 70%, 75% dos crimes passionais que acontecem hoje, eles não são premeditados. Sim. E quando são, né, que eu falo assim... É planejado, né? Gerou uma emoção. Mas Sim. é porque foi uma fantasia que aquela pessoa gerou na cabeça dela. E às vezes de coisas que não tem absolutamente nada a ver. Se a pessoa tá me traindo, um exemplo, é o máximo que ela pode dar, é o melhor que ela pode dar. Não é sobre você. É sobre aquela pessoa. É aquilo que eu acabei de falar. Se você não precisa aceitar isso. Você tá mais que livre disso. Jana, mas como que eu faço? Eu não ganho dinheiro. Ele que paga as contas de casa. Minha filha, mulheres, se alguém tá passando por isso, pode me procurar, que eu vou te ensinar a fazer renda para você não viver mais isso. Eu tô falando aqui publicamente, porque tem como você fazer renda se você quiser. Tem como. Entendeu? Em todas as áreas. Pode ser no digital, pode ser você escrevendo o seu livro, vendendo sua arte, você trabalhando com arte, você trabalhando de garçonete, aprender a se comunicar, aprender a falar. Sim. Em todas as áreas. Se você quer trabalhar, você vai trabalhar e você vai conseguir se ver livre disso. Com certeza. Incrível. Mas essa prisão, ela é 100% emocional, infelizmente. Jana, deixa aqui suas redes sociais para o pessoal que quer te seguir, quer te acompanhar. Fala um pouco do seu método para o pessoal entender. Tá. Bom, a minha rede social, o Instagram é @JanaínaGerbasi, é Gerbasi, né? Que o pessoal coloca Gerbasi com Z. Então, é SI. O TikTok é igual, o YouTube é igual. Então, é só procurar dessa forma que vocês vão conseguir encontrar lá. E como que eu fiz esse método? É um método que ele não teve, assim, algo específico, porque foi acontecendo, gente. Eu comecei a dar essa mentoria presencial e tudo que dava certo lá eu validava através de um mandamento. Então, eu escrevi 10 mandamentos. Agora, eu tô redigindo a apostila para fazer no treinamento presencial. E desses 10 mandamentos, cada um deles a gente trabalha de uma forma exclusiva a cada área. Então, o primeiro mandamento é sobre as nossas saúdes. Então, eu falo muito a questão de você cuidar das 5 saúdes principais, que a primeira delas é emocional, que não tem o que fazer. A segunda delas é a espiritual. E eu, Janaína, acredito fielmente que quando você está com essas 2 saúdes em equilíbrio, automaticamente a terceira saúde, que é a saúde financeira, ela vem de forma como consequência. Por quê?
A saúde emocional e espiritual, elas precisam andar alinhadas. Porque você tem em quem se apegar. Você tem que ter algo para acreditar e se apegar. Sim. E a emocional é o que vai te fazer avançar de fase. Né? Depois, é a saúde social. Aliás, a financeira, né? Que é a terceira. A saúde social, você tem amigos com quem você vai se relacionar, pessoas com que você vai só falar borracha, comer aquela pizza, só falar bobeira naquele dia. Os seus amigos carregadores de mala, aquele amigo que você vai contar essas piores coisas e eles não vão te julgar por nada. Amigos intercessores, que vai estar ali na linha de frente, orando pela sua vida, na batalha, junto com você. E depois, por último, a saúde física. Não adianta você ter tudo isso, também tá num corpo enfermo, tá doente, né? Tá com pressão alta, enfim. N coisas. Então, você cuidar também dessa área. Depois eu falo muito sobre a questão da identidade, da clareza, na verdade, né? Não é nem uma questão de identidade. É você ter clareza de quem você é, onde você tá e para onde você quer ir. Trabalho também na questão de perfil comportamental e eu dou essa ferramenta para descobrirem o perfil de cada um. Eu trabalho com a metodologia DISC, que é a única metodologia de desenvolvimento humano que é fundamentada no mundo. Né? O restante não é fundamentado. Depois eu trabalho a questão de leis universais, frequência HZ, que foi o que mudou minha vida, da escala da consciência, de David Hawkes. Então, eu falo que a gente, às vezes, acha, porque a pessoa é orgulhosa. Você sabia que a pior frequência de todas, mais que a arrogância, que o orgulho, a pior é a da culpa? A gente acha que a culpa, não, me senti culpada. Mas por quê? A frequência da culpa, ela tem só 20 Hz. Você nunca vai atrair algo bom pra tua vida se você vive se culpando ou culpado. Porque a gente tem a tendência de perdoar o próximo, perdoar o outro. Mas perdoar a gente jamais. A gente convive com uma sombra. Com a nossa sombra. Né? E quando eu comecei a entender isso, eu já tinha perdoado meu pai, tinha perdoado meu marido, tinha perdoado meus amigos, as pessoas que me magoaram. Mas eu não me perdoava. E quando eu entendi que esse mandamento da frequência foi o que mudou minha vida, que eu atraio exatamente quem eu sou, isso mudou na minha vida. Todas as áreas. Todas. Para mim é o mandamento mais importante, é o da frequência. Porque a gente tem a tendência, né, de falar assim, nossa, mas você viu, fulana só reclama. Ah, mas fulana só vive doente. Fulana... Se de você só se aproximam pessoas exatamente assim, é porque você é essa pessoa também, querido. Você pode ter certeza. Se tá aparecendo só reclamão, só pessoas negativas, só pessoas que desastrosas, sabe? Você acorda de manhã, você vai ver a unha encravou. Aí à tarde furou o pneu do carro. Ai, cara, é porque você tá vivendo nessa frequência. E quando a gente entende que a frequência negativa, né, as coisas negativas acontecem porque a gente procura isso. Um exemplo. Eu acordei cedo. Eu não tive meu momento lá de conectar comigo mesma. Aí beleza. Eu cheguei no carro, liguei lá o noticiário. Só notícia ruim. Automaticamente, nessa hora, você já ativou o pior hormônio que você já tem, que é o cortisol. Para ele ser limpo do seu organismo, vai demorar de 4 a 8 horas. Nossa. E aí você vive remoendo. Aí uma coisa que aconteceu, que gerou 1 minuto, uma coisa ruim. Realmente, às vezes, um trabalho, uma discussão, você brigou, você fica remoendo isso mais 24 horas ou mais. Ou fica postergando por dias e dias aquela coisa que aconteceu durante 5 minutos. Verdade. É igual eu falo assim, eu vejo que algumas alunas minhas, elas foram abusadas na infância. Umas assediadas, outras abusadas. Esse abuso durou, sei lá, 5 minutos. Aí ela vive 20, 30 anos. Sim. Remoendo aqueles 5 minutos. Do que aconteceu. É difícil? Nossa, Janina, mas você é muito cruel, né? Você nem isso você perdoa. Não é eu. A questão é que você tá remoendo. Você tá deixando de viver o melhor dessa terra. Porque eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por conta de uma coisa que aconteceu que é um improvável. Que aconteceu, acabou, você não vai conseguir mudar. Verdade. Até quando você vai conviver nisso? Verdade. Até quando você vai ficar esperando que isso... Ai, não, mas olha, eu vou ressignificar. Eu já não gosto dos re na vida, né? Eu, Janaína. O reclamar, ressignificar, refazer, sabe? Relembrar. Eu não, eu gosto... Se eu for aqui um exemplo... eu perdoei meu marido algumas cagadas que ele fez na vida. Só que eu não quis... refazer uma nova história. Não, eu comecei daquele ponto ali pra frente, eu comecei de novo. Aquilo que ficou pra trás, se eu decidir avançar... Foi porque é uma decisão minha, uma escolha minha. Eu não vou ficar lembrando que é aquilo que passou. Verdade. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer na vida. Eu vou reclamar. Cara, você vai clamar. O que é clamar? É você jogar algo pro universo. Você vai clamar pro universo
algo ruim por 2, 3 vezes. Então, tudo que é ressignificar... Não, minha filha, para de ressignificar os trem. Sabe? Faz uma história nova. Sabe? Faz uma... Tipo, vira a página, escreve... A gente tem 365 páginas novas de um livro para escrever. Sim, é verdade. Né? Não fica remoendo naquela... Remoendo! Né? Naquela